Oi, pessoal. Eu sei que vocês devem estar estranhando ver a Dani fazendo alguns vídeos sozinha e agora eu fazendo vídeo sozinha. Mas antes nós tínhamos uma diferença de 4 horas entre Brasil e Estados Unidos. E agora vocês entraram em horário de verão. Isso virou 5 horas de diferença e quando a gente sair de horário de verão vão ser 6 horas de diferença. Então as coisas ficam um pouco complicadas para a gente conseguir acertar a agenda entre eu e a Dani, para a gente estar aqui juntas ao mesmo tempo conversando, mas isso não interfere no fato da gente estar conversando por outras formas, por outras redes, a gente está se comunicando e planejando muita coisa legal aqui pro canal. Então hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho sobre como é estudar no exterior, especialmente aqui nos Estados Unidos, onde eu tô. Eu não vim aqui com o propósito de estudar. Meu marido foi transferido para trabalhar aqui. E uma das primeiras coisas que eu fiz quando cheguei aqui foi me inscrever numa escola para me ambientalizar, para mim aprender o método de estudo aqui americano, para conhecer pessoas, para praticar o inglês e não ficar tão parada, tão em casa nesse momento inicial. E eu tô percebendo muitas diferenças entre o método, o jeito, como é o costume do brasileiro estudar, do brasileiro ter aula e como é o método e o costume do americano ter e ensinar, ter aula, né? Então eu vim conversar um pouquinho com você sobre isso, sobre essa diferença. Eu acho que a primeira grande diferença é que aqui nos Estados Unidos eles têm um cálculo, cada lugar tem um cálculo. E eles dizem para ti, em algum lugar vai estar escrito da universidade ou da escola, o que eles esperam de ti, como ser um bom aluno. E eles deixam isso bem claro, como chegar lá e como ser um aluno nota A mais. E eles falam assim, que tu deve ter na minha escola, a cada 1 hora de aula, tu tem que ter 2 horas de estudo tua em casa. Isso não é uma estimativa, isso é uma prática que eles contam com que aconteça. E que tu estude, então, a cada 1 hora de aula, 2 em casa. No meu caso, eu tenho em média 2 horas de aula por dia, então eu tenho que ter mais 4 horas de estudo por dia em casa. Por isso que algumas pessoas, se vocês procurarem aí na internet, eu já vi uns vídeos de uma menina que uma vez veio para cá estudar em Harvard e ela dizia isso. Aqui é 1 hora de estudo na sala de aula e horrores de estudo na biblioteca. É por isso. Professores aqui no Brasil, primeiro dia de aula, primeiro semestre, não o semestre todo, mas o início de aula, tu só pega um caderno, uma caneta, um estojo e vai para a aula. E aí tu vai conhecer teu professor, tu vai conhecer teus colegas, vai ter um pouquinho de introdução do que é a matéria, o que é a escola. E aos poucos o professor vai te explicar em detalhes, te pegar pela mãozinha e te levar e te ensinar o que é o que. Ó, essa é uma aula de matemática, nós vamos aprender a somar esse ano. 1 mais 1 igual a 2, uma maçã mais outra maçã igual a 2 maçãs. Eles vão te ensinar o beabá. Aqui nos Estados Unidos não é assim. Eles entendem que tu és uma pessoa independente e que tu já tem que chegar na sala de aula tendo um conhecimento prévio, tendo uma bagagem prévia. Então, eles entendem que se tu chega na sala de aula, tu já tenha lido a respeito do assunto, tu já tenha estudado a respeito do assunto e tu não chegue lá tão cru. E se tu chega num workshop, como já aconteceu comigo, não pensem que não, eu já paguei esse mico. Tu vai para um workshop de um tema lá, de um assunto que tu tá querendo conhecer, que tu tá achando que pode ser legal, e tu nunca viu nada a respeito disso, e tu não te deu ao trabalho de antes te informar sobre o assunto, e resolve levantar tua mãozinha e fazer uma pergunta muito inicial, muito superficial, o que eles vão te responder é: procura no Google. Isso já aconteceu comigo em mais de uma situação de tu levantar e fazer uma pergunta
e eles olharem e dizer: ah, tu não leu a respeito, tu não tá sabendo, né, o que tá acontecendo. Então, te informa no Google. Então é incrível porque existe essa diferença e a gente vai poder estar conversando um pouquinho mais aqui nos próximos vídeos de como é estar estudando. E na verdade eu gosto desse método de estudo. Eu tô aqui pensando em como conversar isso com vocês, mas é assim, o professor aqui, o tempo em sala de aula não é um tempo para te ficar vendo assuntos novos ou aprendendo o que é uma célula, o que é um assunto novo, o que faz, o que não faz. O tempo em sala de aula, o tempo que tu tem com o professor, é para te tirar dúvidas do que tu já leu e tu te informou. É para te aprender a debater e raciocinar e olhar sobre outros ângulos esse assunto. Então, dificilmente tu vai poder chegar para um professor aqui e tomar muito tempo dele, bater um papo com teu professor, se tu é uma pessoa com conhecimento raso. E eles também não vão te dar espaço para debater muita coisa se tu é alguém que tem um conhecimento raso sobre o assunto. Quando eu falo conhecimento raso, eu tô falando desses achismos, dessas opiniões que a gente vê cheia no Facebook. Aí tu vem falar sobre um tema global, a gente debate muito tema global na minha aula. Sanitariamento básico para as pessoas e água limpa, necessidade. E tu vem falar coisas triviais e chover no molhado e falar tua opinião a respeito. Eles não querem tua opinião. Eles querem saber o que tu leu a respeito, o que tu sabe a respeito, quais são os fatos concretos que tu tem para comentar a respeito, o que tu tem para agregar. Se tu tem uma experiência com isso no teu país, na tua região, tu pode usar. Mas não pode ser experiência tipo, uma vez eu cheguei em casa e não tinha água e o relógio estava desligado. Não, tu tem que contar o que acontece, como funciona na economia, tu tem que ter conhecimento e propriedade. E isso eu acho muito legal, porque estimula a ter o melhor de ti. Estimula que tu pense que tudo é aquilo que é informação que tu possa encontrar no livro, eles esperam que tu sente a bunda na cadeira e leia no livro. E tu chegue na aula realmente para beber todo esse conhecimento e a experiência, a expertise que o professor tem ali para te dar. Tirar as dúvidas. O tempo de estar junto com alguém, com o professor, é muito melhor aproveitado quando é desse jeito, na minha opinião, com a experiência que eu tô tendo. Junto com a experiência da escola, tem muitas outras coisas, oportunidades acontecendo que a gente vai poder conversar em outros vídeos também. Eu queria saber se alguém já estudou fora do país, se alguém já estudou nos Estados Unidos, se vocês já tiveram essa mesma experiência que eu tô tendo agora e como que foi para vocês? Vocês perceberam isso? Que eles esperam realmente que vocês cheguem em casa e tenham um bom desempenho em casa e que vocês se preparem antes da aula e tenham esse conhecimento? Como é que foi a experiência, esse choque inicial de culturas, que no Brasil a gente chega totalmente sem bagagem nenhuma na sala de aula, esperando que o professor te provenha toda a informação que tu precisa, e de repente a gente vem para uma cultura onde eles esperam que tu já venha com bagagem de casa, tu contribua, interaja e faça uma troca e cresça com isso. Vocês já tiveram essa experiência ou alguma experiência parecida? Como foi e o que vocês acharam a respeito? E como vocês veem, observam e estão acostumados a tirar melhor proveito no estudo aí no Brasil? Mesmo numa universidade brasileira, como é que é possível tirar um melhor aproveitamento dessas aulas? Então esse vai ser o tema que eu vou estar conversando com vocês nos próximos vídeos. Eu sou uma pessoa que acredito muito que conhecimento, cultura e estudo tem tudo a ver com uma mente e uma alma saudável.
se manter antenado com as coisas que estão acontecendo no mundo, tá sempre com a cabeça fresca sobre as mudanças que estão acontecendo, aprender novas coisas, aprender de um jeito diferente do que tu tá acostumado a aprender as coisas. Para mim, isso só enriquece a vida, só traz mais, agrega, né? Só agrega mais. Então vamos lá, vamos fazer essa troca. Eu vou contando o que eu tô descobrindo e como é que tá sendo essa experiência nova e a gente vai conversando um pouquinho sobre isso. Um beijo grande, tô muito feliz de ver vocês. Provavelmente, como eu disse, a gente vai ter mais vídeos, a Dani ou eu, mais sozinhas. Mas não se preocupem porque a gente tá junta nessa, esse é um plano de nós duas. E a gente vai continuar aqui, a gente vai continuar conversando e trazendo muitas formas e maneiras de ser pleno, de ser saudável dentro desse mundão, dentro dessa vida maravilhosa. Uma ótimo começo de semana para todo mundo, um mega beijo de novo. Vamos estudar!